Olá, meus caríssimos alunos da disciplina Teoria e Metodologia da História 1. Nós vamos iniciar mais uma aula e a aula de hoje é sobre esse texto Manual de Teoria da História do Johann Gustav Droysen. Bom, para fazer a reflexão sobre esse texto, a gente tem que entender um pouquinho quem foi o Droysen, qual o contexto em que ele viveu e qual a importância da reflexão que ele faz para o conhecimento histórico, na medida em que nós estamos discutindo teoria e metodologia da história, ou seja, discutindo o modo pelo qual os historiadores constroem o conhecimento histórico, discutindo o modo pelo qual os historiadores veem os seus objetos de pesquisa e lidam com os seus objetos de pesquisa. Portanto, o Droysen é um sujeito extremamente importante para compreendermos a constituição da história enquanto ciência e, ao mesmo tempo, compreendermos o modo pelo qual os historiadores hoje fazem ciência, cuja origem está lá no Droysen. Portanto, é um historiador extremamente importante para a gente fazer a reflexão. Bom, quem foi o Droysen? O Johann Gustav Droysen viveu entre 1808 e 1884. Ele nasceu na Polônia e faleceu em Berlim, na Alemanha. Ele foi um filólogo, tradutor e historiador. E o Droysen possui um papel extremamente significativo na constituição dos estudos históricos modernos, né? Aquilo que a gente chama de história como ciência. O Droysen esteve inserido na chamada Escola Histórica Alemã do século XIX, ao lado de nomes do quilate de Leopold von Ranke, Theodor Mommsen, Jakob Burckhardt. Portanto, o Droysen é um sujeito extremamente significativo e fez parte de uma geração de pesquisadores que efetivamente colocaram a história no campo epistemológico das ciências humanas, transformaram a história em uma disciplina científica. Portanto, as interlocuções que o Droysen faz também são muito significativas. Há interlocuções muito pertinentes do Droysen com sujeitos do quilate de Hegel, de Kant, de Herder, de Goethe. Portanto, é interessantíssimo perceber o modo pelo qual o Droysen se constitui enquanto historiador no século XIX e o modo pelo qual ele entende a ciência nesse mesmo período. Eu acabei de citar o Hegel. Para quem tem interesse, tem uma aula, está aparecendo aqui no card, tem uma aula aqui sobre Hegel e Kant, que é interessante para a gente entender. Então, eu sugiro para vocês darem uma olhadinha, quem se interessar. Bom, há uma interlocução muito forte do Droysen com esses sujeitos, mas, ao mesmo tempo, ele mantém uma autonomia do conhecimento histórico. Isso é muito significativo. Ao mesmo tempo, a fortuna crítica do Droysen inaugura uma definição para o conhecimento histórico de método histórico, que é efetivamente aquilo que vai dar cientificidade para o conhecimento histórico. Portanto, o Droysen é um sujeito muito interessante nesse sentido. O Droysen estudou filosofia e filologia clássica na Universidade de Berlim e ele foi aluno do Hegel. Portanto, já demonstra aí uma influência hegeliana que a gente vai perceber lá ao final dessa aula. Eu vou demonstrar para vocês um pouco da influência hegeliana que o Droysen tem. E para quem quer entender um pouco mais sobre Hegel, eu sugiro aqui, está aparecendo aqui no card, uma aulinha sobre Hegel e Kant. Eu sugiro para você dar uma olhadinha. Bom, o Droysen foi professor da Universidade de Kiel, da Universidade de Jena e da Universidade de Berlim. É um professor extremamente significativo e importante entre os alemães. Foi deputado também na Assembleia Nacional Alemã em Frankfurt. É natural nesse período, nós estamos vivendo um momento na Alemanha de unificação alemã, é natural, de tentativa de unificação na Alemanha, da virada da metade do século XIX para a segunda metade do século XIX, nós estamos vivendo um momento na Alemanha de extrema efervescência política. E essa efervescência política influencia o modo pelo qual os historiadores vão pensar a história, influencia esses historiadores a se transformarem em políticos, influencia esses historiadores a olharem para o passado identitário alemão. Então isso tudo é muito significativo e vários historiadores vão fazer parte de contextos políticos, vão ser políticos. E isso é um dado muito importante sobre a Alemanha do século XIX e o modo pelo qual a história se transforma em ciência. Algumas obras do Droysen são importantes, por exemplo, a história do helenismo, são 3 volumes, e o Droysen, de algum modo, ele está fazendo a biografia do Alexandre o Grande, Alexandre da Macedônia.
No entanto, ele intitula de História do Helenismo. Nós temos também um livro chamado Conferência sobre a Guerra de Liberdade, que ele está discutindo um pouco o contexto prussiano do século XIX. E também nós temos uma obra, que é essa que nós vamos discutir, que ele vai intitular, no período, vai chamar e vai distribuir entre os alunos de anotações sobre teoria e metodologia da história, que ele vai intitular de Historique. Bom, essa obra vai dar origem ao que nós chamamos de Manual de Teoria da História. Obviamente é uma versão bastante reduzida daquilo que ele vai chamar de Grundrisse der Historik, que consiste numa versão sintética, né, de Historik, cuja edição mais completa foi produzida pelo Peter Ley em 1977. Portanto, meus caros, nós temos aí uma obra extremamente importante para o conhecimento histórico, que foi produzida num contexto de o Droysen está pensando e dando aulas sobre teoria e metodologia, e depois, posteriormente à sua morte, é que ela vai ser publicada. Foi organizada e publicada. Portanto, eu chamo a atenção de vocês para isso. Vamos falar um pouquinho do lugar do Droysen. Qual o lugar em que o Droysen produziu a sua obra? O que está acontecendo na Alemanha do século XIX? Ou seja, o Droysen está produzindo as suas reflexões sobre teoria e metodologia da história no lugar e tempo no qual efetivamente ocorre a inserção do conhecimento histórico no campo epistemológico das ciências humanas. O que eu quero dizer com isso? A pesquisa histórica está sendo institucionalizada, ou seja, a história está se transformando numa disciplina acadêmica. E isso é muito importante para a gente compreender porque o Droysen está batendo na tecla da cientificação da história. Há uma perspectiva de tornar presente as ações humanas pretéritas, ou seja, de tornar presente as ações humanas do passado. E essa perspectiva vem articulada à elaboração da crítica das fontes. Ou seja, o conhecimento histórico basicamente é trazer as ações humanas pretéritas à luz do presente com base na crítica das fontes. E o Droysen está pensando isso, está tentando refletir sobre isso. Nós estamos num contexto do século XIX de esgotamento dos ideais iluministas. Há um desencantamento do mundo nesse período e há necessidade de tentar buscar algo que dê sentido para a nossa própria história. Há uma organização, como eu já mencionei, do Estado alemão, do Estado germânico, em torno da necessidade de unificação, da tentativa de unificação, e os historiadores vão fazer parte desse processo. Há uma valorização da identidade nacional na tentativa de unificação do Estado alemão em torno de uma identidade passada comum a eles todos. E há uma valorização da história, e essa valorização da história traz consigo a abertura de novos acervos documentais ao surgimento da Coleção Nacional de Fontes Históricas da Alemanha. Portanto, meus caros, o Droysen escreve a sua obra num contexto que vai ser chamado de Escola Histórica Alemã, ou seja, onde potencializou-se aquilo que se convencionou chamar de historicismo alemão. Tem um vídeo sobre historicismo aqui no canal, quem quiser acompanhar está o card aqui, um vídeo sobre historicismo alemão. Portanto, o Droysen escreve o seu manual de teoria da história tentando entender a produção do conhecimento histórico. Ele se impõe na tarefa de entender determinadas questões. O que é a história como ciência? E tenta de algum modo fundamentar o seu método histórico e entender qual é a tarefa do método histórico. E é nesse sentido que ele busca explicar como devemos estudar história, como devemos começar a estudar história e o que devemos fazer para sermos efetivamente historiadores. O Droysen busca responder essas questões neste livrinho. Temos aí uma reflexão que o Droysen faz, já trazendo para o centro do debate aquilo que o Michel de Certeau, historiador francês, praticamente 100 anos depois, vai chamar de operação historiográfica. Ou seja, o Droysen está tentando entender a história como ciência, fundamentar o seu método e entender qual é a tarefa do método histórico. E isso é muito importante para nós, historiadores, entendermos aquilo que nós fazemos efetivamente. Bom, para começar a reflexão sobre o Droysen, a gente tem que trazer para o centro do debate a ideia da história, do método histórico e da tarefa da teoria da história, que é justamente isso que o Droysen faz na sua obra. Para elaborar o seu conceito de história, o Droysen vai partir da ideia de que as ações humanas do passado são ações passadas.
Isso é o básico. Só que, para compreender isso, é interessante pensar o seguinte: as ações humanas passadas são consideradas história a partir do momento em que os humanos no presente olham para elas e as deixam lá no passado e as consideram passadas. Isso é uma forma de racionalização consciente das ações dos homens. E ele vai chamar isso de história. Ou seja, é você olhar para o passado de maneira consciente, dizer, olha, isso é história, isso ocorreu lá no passado. Isso é muito significativo para a gente, porque o Drozen vai partir da ideia de que, a partir do momento em que as ações são interpretadas como passado de maneira consciente, isso pode ser considerado história. E esse procedimento de racionalização é efetuado num mundo ético, ou seja, um lugar e tempo presente, no qual as ações humanas vão ser rememoradas como passado, obviamente. E é nesse sentido que ele busca inserir para a história uma dimensão científica, separando ciências do espírito e ciências naturais. Obviamente que ele vai localizar o conhecimento histórico na junção entre ciências do espírito e ciências naturais. Ele vai dizer que a história, essas ações dos homens no pretérito, e a história busca entender ela só vai se transformar em ciência se o homem pensá-las entre as ciências do espírito e as ciências naturais. Ele vai dizer que a história é uma ciência, mas uma ciência também. Ele vai dizer que a história não é só ciência, mas sim uma ciência empírica. Há um distanciamento epistemológico aí da história proposto pela filosofia. E ao mesmo tempo proposto pelas ciências naturais. Porque ele está dizendo, olha, a história é uma ciência empírica, mas é uma empiria especulativa. É algo que não é palpável, mas é empírico no passado. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que ele é avesso a formulações de leis gerais. Ou seja, a empiria da história vem das representações via representação do espírito humano. O que ele quer dizer com isso? Ou seja, a gente olha para os signos, para os objetos e os entende de algum modo, via a nossa percepção sensorial, que vem exteriormente ao pensamento e depois se transforma em pensamento. Ou seja, é nesse sentido que o Drozen está trazendo para o centro do debate a ideia de que, olha, a ciência da história é empírica, mas há algo especulativo aí também. Ele está tentando se distanciar tanto das ciências naturais, tanto das ciências do espírito, da filosofia especificamente. O Drozen já sabia, lá em meados do século XIX, quando ele produz a sua obra, ele já sabia que seria impossível uma objetividade garantida apenas metodologicamente. E assim como Nietzsche faria depois de um tempo, ele vai chamar de eunuco o historiador que cultivar a ilusão de objetividade. E isso é muito significativo. Portanto, meus caros, nós temos uma primeira concepção de história de Johann Gustav Drozen. E a partir disso ele passa para a concepção de método histórico. Ele busca demonstrar que a cientificidade da história reside nos pressupostos metodológicos que controlam os seus meios de produção. Ou seja, ele vai dizer que a cientificidade da história é justamente garantida pelo método histórico. A essência do método histórico, de acordo com ele, é compreender ao pesquisar. O historiador busca compreender o passado a partir do momento em que ele pesquisa o passado. Ele pesquisa o passado compreendendo-o. O método propriamente histórico, de acordo com ele, seria a compreensão investigativa. Guardem isso. O método propriamente histórico estaria na compreensão investigativa. E essa compreensão investigativa figuraria entre o método especulativo da filosofia ou da teologia e o método físico-matemático das ciências naturais. O método histórico está ali no meio das duas. O Drozen sinaliza, para justificar isso, ele sinaliza que, olha, os objetos do historiador são expressões humanas. Somente o humano é compreendido pela ideia de progresso e continuidade. Ou seja, somente o humano é compreendido pela ideia de histórico, pela ideia de que ele é um ser humano histórico, de continuidade, de progresso. Portanto, a compreensão investigativa seria o único método viável para entender as alterações da experiência humana ao longo do tempo.
Porque somente o mundo humano seria compreendido pela ideia de progresso e continuidade. E é interessante isso. Depois, praticamente um século depois, o Michel Foucault, pesquisador, filósofo francês, vai fazer uma reflexão no livro chamado As Palavras e as Coisas sobre as características fundamentais da história. E vai trazer essa reflexão para o centro do debate, a ideia de que a história é uma das... A história, o mundo humano é um dos únicos que podem ser historicizados. E isso é muito importante para a reflexão que o Droysen faz um século antes. Então o Droysen tem um caráter muito interessante aí na sua obra. Bom, o Droysen vai dizer o seguinte, olha, a compreensão investigativa é a essência do método histórico, é o princípio sobre o qual a história pode ser considerada ciência e é a tarefa essencial do historiador. Esse seria o método histórico para o Droysen. Bom, a gente entra agora no que ele chama de a tarefa da teoria da história. A teoria da história, de acordo com o Droysen, caberia o papel de constituir-se num instrumento amplo para ser instrumentalizado, para ser utilizado pelo historiador no sentido de produzir conhecimento histórico. Ou seja, a teoria da história seria um guia normativo que iria auxiliar os historiadores a produzirem conhecimento. E aí esse instrumento abrangeria três estágios importantes. Um que ele vai chamar de metódica da pesquisa histórica. O outro que ele vai chamar de sistemática do que é pesquisável. E outro que ele vai chamar de tópica dos modos de exposição daquilo pesquisado. Ele vai chamar de metódica, sistemática e tópica, basicamente, os procedimentos pelos quais os historiadores produzem conhecimento histórico. E isso seria abrangido pela teoria da história, ou seja, a teoria da história auxilia os historiadores a produzirem conhecimento histórico. A teoria da história auxilia os historiadores a pensarem numa metódica, a pensarem em uma sistemática e a pensarem em uma tópica. A teoria da história abrange esses estágios da pesquisa histórica. Algum tempo depois, já no século XX, o Michel de Certeau, nesta obrinha, a escrita da história, numa obra, num texto lá dentro chamado A Operação Historiográfica, vai fazer a reflexão sobre o que ele chama de operação historiográfica, que é basicamente a reflexão sobre um método da história, que é basicamente a reflexão sobre o lugar em que a história se produz e, basicamente, sobre a exposição do historiador. E o Johann Gustav Droysen faz isso praticamente um século antes. Estão vendo o caráter inovador, importante da obra do Droysen lá no século XIX? Ele é a matriz de muitas reflexões que foram feitas no século XX. E é por isso que a gente estuda o Droysen até hoje. Bom, para começar a reflexão daquilo que o Droysen reflete sobre metódica, sistemática e tópica, a gente entra na reflexão sobre o que ele vai chamar de metódica. A metódica, basicamente, seria a metodologia compreensiva empregada pelo historiador no processo de pesquisa. Ou seja, o método histórico compreensivo. O conhecimento histórico sempre, e ele parte dessa noção, de que o conhecimento histórico sempre será insuficiente e parcial, uma vez que ele esbarra no limite da compreensão, da compreensão relação passado e presente, mediada por um sujeito do conhecimento histórico. Ou seja, nós estamos no presente, a gente olha para o passado e produz conhecimento histórico. Só que essa produção do conhecimento histórico vai estar sempre mediada, primeiro, pelas fontes. A gente não tem acesso ao passado literalmente dito. A gente tem acesso às fontes, aos vestígios desse passado. Depois, esse conhecimento histórico vai estar mediado pelo próprio historiador. Ou seja, a relação do sujeito com o objeto de pesquisa. Nós estudamos o passado, mas esse passado não nos chega diretamente. Por isso, o método histórico tem que ser compreensivo. E aí, nesse método histórico compreensivo, o Droysen divide em três processos importantes. O primeiro deles ele vai chamar de heurística. E o que seria a heurística? Toda pesquisa histórica se inicia com uma pergunta. Uma questão que o historiador faz para o objeto de pesquisa. Portanto, meus caros,
toda a questão que o historiador faz objeto de pesquisa está no procedimento heurístico da pesquisa. É a questão que o historiador vai lançar aos vestígios do passado. E aí, a gente faz uma seleção desses vestígios do passado. O procedimento heurístico basicamente é você questionar vestígios do passado e selecioná-los à luz da sua questão, da pergunta que você faz para o objeto de pesquisa. Essa seria a heurística. E aí o Drosen vai fazer uma classificação de determinados vestígios do passado, como obras moldadas pelas mãos do homem, estados de vida comunitária, manifestações de pensamentos, conhecimentos, de atividades do espírito humano, ou documentos oficiais. E aí a gente tem uma série de documentos que podem ser englobados nessa reflexão. O Drosen, portanto, caracteriza a heurística como a questão que o historiador leva para o objeto de pesquisa e a relação dele na separação dos vestígios do passado que vão servir para ele na sua própria pesquisa. Esse procedimento heurístico seria o primeiro procedimento da chamada metódica. As perguntas no procedimento de pesquisa partem do historiador. E aí o Drosen está tocando fundo na questão da liberdade do sujeito do conhecimento histórico. O sujeito do conhecimento histórico é o historiador. O sujeito da produção do conhecimento histórico é o historiador. Ou seja, ele lá no século XIX está tocando uma coisa que é muito cara, que é a ideia de que o conhecimento histórico é parcial. Não dá para ser imparcial. Não dá para ser imparcial, na medida em que a questão colocada na pesquisa histórica, a inicial, é do historiador. E ele vai fazer no procedimento heurístico a seleção dos vestígios do passado que interessam para ele responder a questão que ele colocou na pesquisa. Drosen está tocando isso lá no século XIX. Um segundo estágio da metódica, de acordo com Drosen, é a crítica. E o procedimento crítico, de acordo com o Drosen, seria o questionamento sobre em que medida o objeto de estudo estaria relacionado ao acontecimento, ao fato, ao período que o historiador gostaria de investigar. Ou seja, isso é importante porque, de acordo com o Drosen, a crítica não se resume na procura do fato histórico, mas é uma crítica que o historiador faz aos vestígios do passado. E o fato histórico vem complementar isso. Ele não está, então, fazendo aquele culto ao fato histórico, como muita gente coloca sobre o século XIX. E a crítica que os historiadores fazem, de acordo com o Drosen, deve partir de 3 preocupações fundamentais. É a crítica da autenticidade, ou seja, você vai tentar entender se aquele vestígio do passado é autêntico ou ele é forjado. É a crítica da exatidão, que você vai tentar entender se as informações contidas nesse vestígio são verídicas, com base numa intertextualidade, está analisando o campo histórico. E a crítica do estado das coisas, ou seja, você estabelece uma ordem cronológica ao material que você organizou, impondo uma periodização. Naturalmente, o historiador lida com o tempo, com temporalidade, então é necessário essa periodização para o próprio entendimento seu da sua própria pesquisa. Bom, e um terceiro estágio daquilo que ele chama de metódica seria a interpretação. E a interpretação, basicamente, seria o historiador oferecer respostas às questões lançadas em todo o procedimento heurístico. Ou seja, você já vai tentar entender, com base na sua documentação, e tentar construir uma resposta para a pergunta inicial da sua pesquisa. E aí você tem 4 tipos de interpretação de acordo com o Drosen. Você tem a interpretação pragmática, você tem a interpretação das condições, você tem a interpretação psicológica e você tem a interpretação das ideias. A interpretação pragmática, basicamente, seria você estabelecer uma relação causal
com as fontes. Você pega uma fonte, vai relacionando uma com a outra e coloca uma causa da outra, etc. A interpretação das condições, você vai procurar reunir informações a respeito do contexto em que esse material foi produzido. A interpretação psicológica, você tenta entender, com base nesses vestígios, os atos de vontade que produziram os acontecimentos históricos. E a interpretação das ideias, você vai tentar entender as aspirações presentes no contexto histórico mais amplo, em que aquele vestígio do passado foi gerado, ou que um acontecimento histórico que você está investigando foi produzido. Esse procedimento interpretativo fecha aquilo que o Droysen chama de metódica. Entramos naquilo que o Droysen chama de sistemática. E a sistemática, basicamente, consiste em apresentar o ponto de vista sobre o qual a metódica deve ser aplicado, para que a investigação histórica resulte em uma história com sentido. Ou seja, a sistemática busca oferecer o resultado da identificação do mundo histórico. O que seria isso? Ou seja, ela oferece resultado das ações humanas no tempo, como humanas. Ela interpreta essas ações humanas e tenta entender essas ações interpretadas, essas ações humanas interpretando-as, a partir da ideia de que, olha, os seres humanos estão ligados a um mundo ético e a poderes éticos. Ou seja, os seres humanos estão ligados por natureza a comunidades, a outros seres humanos, a uma noção de moral, a aspirações. Ou seja, a sistemática consiste numa reflexão que é quádrupla. Ela consiste na reflexão sobre as aspirações, as concepções e as ideias que movem as pessoas, que movem as ações humanas, ou seja, você reflete sobre os poderes éticos que estão influenciando e que influenciaram as ações dos homens. Você problematiza os sentidos do conjunto dessas ações e os seus resultados no mundo ético. Você reflete um pouco sobre a manifestação do mundo ético nessas ações humanas, de diversos tipos, e você problematiza a maneira pela qual o historiador deve lidar com o movimento contínuo do mundo ético, ou seja, as ações, as razões, as importâncias, os resultados mudam com o tempo, e os homens estão nesse tempo, e o historiador também está nesse tempo. Portanto, meus caros, de acordo com Johann Gustav Droysen, a sistemática consiste em historicizar o material da pesquisa, ou seja, tentar entender o material da pesquisa à luz do momento em que você está fazendo a pesquisa e, ao mesmo tempo, à luz do momento em que ele foi produzido. A sua história tem que ter sentido. Você tem que historicizar o seu objeto de pesquisa. Você tem que trazer para o centro do debate a contextualização histórica e as aspirações presentes ali, as características morais, as características éticas daquele momento histórico. E a sistemática auxilia o historiador a entender esse processo, que é extremamente significativo para a produção do conhecimento histórico. E aí, de acordo com o Droysen, o mundo ético deve ser observado à luz da matéria na qual ele se forma, ou seja, como é que o mundo ético foi produzido? O que gerou essa ética, as questões que envolvem as ações dos homens? De que forma ele se constituiu ao longo do tempo? Quais os trabalhadores, com quais pessoas ele foi se construindo ao longo do tempo? E dos fins concretizados mediante o seu movimento, ou seja, de como ele foi mudando ao longo do tempo e quais os resultados desse mundo ético, quais os resultados da contextualização histórica. O mundo ético é o lugar no qual o conhecimento histórico é produzido e a sua relação e a sua investigação sobre a pesquisa e sobre o passado que o historiador quer pesquisar. O mundo ético é um contínuo em relação passado e presente. O historiador está no presente e olha para esse passado. Ele tem aspirações, mas ele tem que historicizar as aspirações do passado. Isso tudo é extremamente importante no procedimento daquilo que o Droysen vai chamar de metódica.
E é nesse sentido que, de acordo com o Droysen, a história vai auxiliar os seres humanos no seu processo de autoconsciência. Porque você tendo consciência do seu presente, você olha para o seu passado e tem consciência do seu passado. E a história auxilia. Se você tem consciência do passado, você tem consciência do seu presente. E a história vai, nessa relação de retroalimentação, mantendo e construindo identidades. E autoconsciência, ou seja, consciência de si mesmo, da sua essência, das suas questões, daquilo que você traz para o mundo e do seu papel no mundo. O Droysen propõe uma frase muito clássica em que ele vai dizer que o filósofo pensa, o artista trabalha, o juiz julga e o historiador pesquisa. Ele vai dizer que a história seria a consciência da humanidade na sua caminhada para a liberdade. É, obviamente, uma influência de Hegel na ideia da caminhada do espírito em busca da liberdade. Bom, para finalizar a sistemática, a gente tem que apenas dizer o seguinte: Droysen traz para o centro da reflexão a relação passado e presente que o historiador estabelece no seu procedimento de pesquisa e a necessidade de constituição daquilo que a gente chama de alteridade, ou seja, o historiador se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar do sujeito do passado e não levar as suas aspirações morais para o passado. Isso é extremamente significativo na obra do Johann Gustav Droysen. Entramos naquilo que o Droysen chama de tópica. E basicamente a tópica consiste nas formas de exposição daquilo que foi historicamente pesquisado. Por que você pesquisou e quais foram os resultados? É o texto histórico propriamente dito. É o resultado da sua pesquisa. E aí o Droysen traz uma coisa importante. Ele vai dizer, olha, independente da forma de exposição do material, o conhecimento produzido sempre vai ser parcial. Porque ele é inerente aos pontos de vista do presente. E do historiador, naturalmente. É um ponto de vista do presente olhando para o passado. Isso quer dizer que quanto mais pesquisas forem surgindo acerca de determinado objeto histórico, acerca de determinado tema, mais o conhecimento sobre aquele tema e sobre o passado vai se alterando e vai sendo potencializado. É um tijolinho que você coloca na construção chamada história. Ou seja, os historiadores vão construindo conhecimentos parciais. Esses conhecimentos parciais vão formulando um todo. É por isso que quando você vai fazer pesquisa, o professor geralmente pede para você fazer uma revisão bibliográfica das pesquisas já existentes acerca daquele objeto de pesquisa ou acerca daquele tema de pesquisa, porque já tem um conhecimento ali sobre aquele tema acumulado e vamos ver qual vai ser a sua contribuição. É nesse sentido que, de acordo com o Droysen, é tão importante mostrar os resultados e aquilo que você conseguiu responder na pesquisa, como demonstrar aquilo que você não conseguiu responder. E essa é uma sacada muito interessante do Droysen, porque ele está trazendo para o debate a ideia de que, olha, o conhecimento histórico é importante por aquilo que ele consegue resolver sobre o passado, mas ele também é importante por aquilo que ele disse que não conseguiu, porque ele pode gerar outras pesquisas. E isso é muito significativo. E aí, de acordo com o Droysen, nós temos 4 modelos básicos de exposição, ou seja, da tópica. A exposição interrogativa, que seria quando o pesquisador está lá escrevendo a sua pesquisa e narra o pesquisado, demonstrando as questões resolvidas na pesquisa, basicamente. Ele traz o seu texto já respondendo questões que ele já conseguiu resolver. A exposição narrativa, em que o pesquisador narra aquilo que foi pesquisado com uma sequência de fatos e acontecimentos naturais. Ou seja, ele vai narrando como se ele não tivesse colocado uma pergunta ali, como se fosse produto de geração espontânea aqueles acontecimentos e aquelas interpretações que ele fez. Tem muito texto desse jeito. E a exposição didática, que seria o modo pelo qual o historiador narra pesquisando. Narra aquilo que foi pesquisado partindo da ideia de continuidade histórica, passado-presente. A história seria aquilo que nós chamamos de a mestra da vida. A história dá um ensinamento para o presente. Ele narra aqueles acontecimentos como se servissem para o presente como ensinamento. Isso seria a exposição didática. E, por fim, a exposição discursiva,
que basicamente reuniria todos os outros modelos de exposição. A exposição discursiva reuniria a exposição interrogativa, a exposição narrativa e a exposição didática. O historiador que constrói um texto de exposição discursiva traz para o centro do debate as questões que ele resolveu na pesquisa, narrando os acontecimentos como se fosse uma sequência natural, como se fosse produto de geração espontânea, e ao mesmo tempo dando um ensinamento para o presente. Obviamente que a exposição discursiva é a mais difícil e seria a mais clássica dos grandes historiadores. Quando toca nessa questão da narrativa histórica, dos modos de apresentação, o Droysen, mais uma vez, praticamente 100 anos antes, está fazendo uma reflexão que o Hayden White fez nessa obra aqui, ó. Meta-história. O Hayden White basicamente está discutindo a narrativa dos historiadores e o modo pelo qual os historiadores narravam. E basicamente o Droysen já está fazendo essa reflexão, obviamente que não está aplicando a historiador nenhum, mas está sistematizando formas de apresentação e naturalmente está influenciando os historiadores que viriam depois, entre eles o historiador estadunidense Hayden White. Por fim, essa foi a reflexão que eu pretendi fazer com vocês sobre essa obra do Johann Gustav Droysen. E eu tenho algumas considerações para fazer antes de terminar essa aula. Bom, nós vimos que o Droysen buscou compreender o que seria história, o que é método histórico, qual seria a tarefa da teoria da história. E a teoria da história seria um instrumento que abrange metódica, sistemática e tópica, sendo a metódica o procedimento efetivamente da pesquisa, em que nós temos a heurística, a crítica e a interpretação, ou seja, é o momento em que você vai lá na documentação histórica e está lidando com ela. Nós teríamos a sistemática, que é um momento de autorreflexão, em que você está fazendo uma reflexão sobre o material que você está questionando, criticando e interpretando, à luz do contexto histórico da relação passado e presente. E nós temos a tópica, que seriam as formas de apresentar esse conhecimento produzido. Bom, à luz disso, eu quero dizer que o Droysen encontra uma metodologia específica de validade científica para o conhecimento histórico. E ele faz isso sem abdicar da dimensão filosófica do conhecimento histórico, que seria a dimensão ética, e sem abdicar do papel do sujeito do conhecimento histórico, que é o historiador, sem abdicar da liberdade do historiador. E ao mesmo tempo, olhando para o objeto, que são as ações dos homens no tempo. Ao mesmo tempo, o Droysen se demonstra naquele período, lá no século XIX, antenado com o desenvolvimento acerca do lugar da história no campo das ciências e, simultaneamente, fazendo uma reflexão sobre a própria historicidade do conhecimento histórico e tentando alocar o conhecimento histórico num procedimento científico que seria autônomo. Não seria ciências naturais, não seria ciências do espírito, seria a junção das duas, ou um meio termo entre as duas. A teoria da história do Droysen lança as bases para o que nós vamos chamar de hermenêutica, ou seja, a ideia da compreensão no conhecimento histórico, para pensar com base em autores como Wilhelm Dilthey ou George Gadamer. Ou seja, há uma característica no Droysen em que ele traz para o centro do debate a ideia da compreensão. E a compreensão, basicamente, traz a hermenêutica para o conhecimento histórico. E o procedimento hermenêutico é, basicamente, interpretar. E é nesse sentido que o Droysen é extremamente influente em autores, em filósofos, em teóricos como Dilthey e Gadamer. Além disso, o Droysen procurou mapear a maneira pela qual o conhecimento histórico foi produzido e ele seria produzido no sentido de atribuir consciência e sentido aos seres humanos. O Droysen está trazendo a história para o centro da consciência coletiva da humanidade, e isso é extremamente significativo. Ele vai dizer que o mundo humano se torna histórico somente a partir da consciência de historicidade, e a história é fundamental nesse procedimento. Enfim, meus caros, o Droysen abre caminho para reflexão sobre o conhecimento histórico produzida pelo Jörn Husen, que é o autor que nós vamos debater na próxima aula. Eu me despeço aqui e agradeço a audiência de vocês. Um forte abraço!